Você é do tipo que acredita que precisa ser forte o tempo inteiro? Esse vídeo, ele é para você e talvez você saia daqui pensando um pouco diferente e vendo que isso, na verdade, está fazendo muito mal para você. Fala, meus irmãos e minhas irmãs, tudo na paz com vocês? Eu sou o Nando e hoje eu vim dar sequência, né, numa série de mensagens que nós temos feito aqui, falando sobre o mundo nos adoeceu, né? Então eu estou escrevendo um livro, já estão com 10 capítulos escritos, né? Agradeço você que tem orado por mim. Então Deus incomodou, né, com o fato do ritmo que a gente tem andado hoje em dia, né? Então Deus me fez entender algumas coisas que estão acontecendo e que a gente não está percebendo. Na primeira mensagem, você vai poder conferir aqui, né, dentro do nosso canal. Se você não viu, recomendo que você vá lá conferir. Nós falamos sobre o fato do mundo ter nos adoecido, né? Eu te expliquei todo o agito, toda a correria que a gente vive hoje, né? E como isso está fazendo mal pra gente, né? Você vê que antigamente não era assim. Por que não era assim? Porque o ritmo era outro. Hoje a gente está tão corrido, está tão acelerado que isso tem feito mal pra gente, né? Na segunda mensagem, falamos sobre o fato de você começar a usar o sinônimo de estar ocupado na correria como algo que te causa orgulho. Então as pessoas começam a se orgulhar. Como é que você tá, cara? Como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Eu tô na correria, né? Tô corrido. E as pessoas falam isso com um certo orgulho, né? Como se fosse um status. Mas na verdade não, né? Seu corpo tá tão corrido que você acaba não tendo tempo para poder dar atenção àquilo que realmente é importante. Então nós vimos esse passo a passo, né, tudo isso nessas mensagens, e na mensagem de hoje nós vamos estar falando sobre o mito da mente forte, né? Quando você acha que tem que ser forte o tempo inteiro. E deixa eu te tranquilizar, pelo menos eu espero que isso tranquilize você, né? Você não precisa ser forte o tempo todo. Essa crença que se criou de que, olha só, nunca parar, nunca fraquejar, nunca admitir dor, isso é algo que está fazendo mal para você, né? E mais uma vez, a gente pega o que é ruim e a gente começa a se orgulhar disso, né? E na verdade, não quero que você se orgulhe disso e Deus também não quer. Você não precisa ser forte o tempo todo, cara. E eu espero que isso traga tranquilidade para a tua vida, assim como trouxe para mim também. Porque ninguém merece passar a vida inteira, né, acreditando que precisa ser forte o tempo todo. Ninguém merece. Isso é um peso forte demais para carregar. Mas vamos entender onde foi que isso começou. Por que as pessoas começaram a pensar que precisam ser fortes o tempo todo? Tem origem. E eu quero trazer para você hoje uma origem familiar, uma origem do dia a dia, de como isso começou a se instaurar como cultura dentro dos lares. E quero também trazer um olhar mais científico também, né? Porque você vê que a Bíblia, né, a palavra, a revelação de Deus, ela sempre trabalha com todas as bases, né, para poder te fazer compreender, cara. Que tem gente que não acredita, que tem gente que assiste o canal aqui, que às vezes nem é cristão, né, às vezes tem sua fé em Deus, alguns nem sua fé em Deus tem, mas gostam de assistir porque é uma boa palavra. E eu quero que você entenda, se não ao olhar da Bíblia, eu quero que você entenda enxergando situações do dia a dia. Eu quero que você entenda como a ciência também explica o que é que está acontecendo, tá? E eu espero que de alguma forma Deus trabalhe em você, independente da tua religião, independente daquilo que você acredita. Eu espero que você saia daqui com a sua mente transformada, entendendo por que isso acontece. Então vamos lá. Lá na infância, quantas vezes a gente escuta essa palavra, essa frase aqui, ó: para de chorar, engole o choro, né? Desde o início a gente fala essas coisas, né? A gente ouve essas coisas. Eu tava até conversando com a minha esposa, com a Cássia, né? E ela me deu um esporro, né? Eu não tenho nenhum problema em falar isso, né? Falei isso na igreja ontem. Ela falou assim, cara, toda vez que a nossa filha, né, a Luísa, ela começa a dar um choro, eu falei, começa a dar um esporro nela, falando, ó, pra ela ficar calada. Minha esposa brincou, falando sério, né? Falou assim, cara, olha só, para de fazer isso, né? É a única linguagem que a criança tem, ela só sabe fazer esse barulho, né, e tudo mais. Então, se ela, toda vez que tenta falar algo e você manda ela calar a boca, né, manda ela ficar quieta, isso pode fazer a criança realmente, ela achar que tem que ficar aguentando calada.
De repente ela tá chorando, reclamando de alguma dor, de fazendo de alguma coisa, né? Então, às vezes a gente não entende e a gente reprime. Eu falei, cara, tem sentido, tem lógica. E a gente começa a perceber que, ó, desde criança, a gente começa a ouvir isso, às vezes fazer isso com os nossos filhos também, né? Logicamente eu vou corrigir, né? E não vai acontecer novamente, pelo menos vou tentar não fazer mais isso, né? Mas isso é o que já é cultural, isso acontece já há muito tempo. E talvez você tenha escutado esse tipo de palavra. Cada vez que você tentava se expressar, cada vez que você tentava chorar, engole choro, para de chorar, né? Porque choro era sinônimo de fraqueza, né? Então, os meninos, eles aprendem que homem não chora. Chorar é sinal de fraqueza, né? Se bem que os homens hoje estão ficando um pouco mais diferentes hoje, né? Mas durante muito tempo se ouviu isso, cara, que homem não podia chorar, né? As mulheres, né, em contrapartida, ali também sofriam da mesma forma. Então, a menina aprende que, olha só, você é dramática demais. Quantas vezes, né? Talvez você, mulher, tenha escutado isso. Talvez você tenha falado isso para a mulher. Então, dramática demais. Cada vez que tenta se expressar. Então, são frases, né? São palavras que lá no início já começaram a fazer a gente entender que a gente precisa ser forte o tempo inteiro, né? E eu tô trazendo situações para que você entenda. Quando você errava, né? Quando você erra, você sempre escuta a frase, você não pode errar. E deixa eu te falar uma coisa, você vai errar. Eu e você somos seres humanos, cara. A gente erra. A gente não erra muitas vezes porque a gente quer, mas a gente erra porque tomamos decisões erradas, fazemos coisas que não era para fazer, fora do tempo. Então a gente erra. Não tem problema nenhum você errar. Lógico, você vai sofrer as consequências do teu erro, né? Mas o grande problema é você não aprender nada com o seu erro. É aí que tá o problema. Se você não aprende nada, aí sim você se prejudica. E quando você cresce escutando, você não pode errar, você acha que tem que levar uma vida de perfeição, né? Por isso que tantas vezes as pessoas postam na internet uma vida perfeitinha, né? Eu sempre falo, mas quando desliga a câmera, você não sabe como que tá lá, né? Como que é por trás. A gente começou a aprender que temos que ser perfeitos o tempo todo, mas a grande realidade é que não precisa, né? Então, imagina o filho quando olha para o pai, quando o seu filho olha para você, quando você olhava para o teu pai e você nunca viu seu pai falar, admitir que ele havia errado. Então, olha só, eu não erro nunca, né? Eu tenho o caso da minha avó, que quando ela chama a atenção da minha mãe, ela fala, sou sua mãe, você tem que me respeitar, não importa se eu tô certo ou errado, você tem que calar sua boca e me ouvir, né? Então você observa que ainda hoje é repetido esse tipo de frase, né? Então assim, não tem nenhum problema você assumir que errar. Pai, errou, marido, você errou. Cara, peça desculpa, olha só, eu errei, me perdoa. É bonito para o teu filho ver que, olha só, a pessoa que ele se espelha é um ser humano como qualquer outro. E o problema não é você ter errado. O problema é você não assumir que está errado. Então, seu filho cresce, né? Sua filha cresce vendo, quando eu errar, é só eu continuar tocando a vida, porque eu não erro nunca, né? Então, isso acaba sendo um exemplo ruim e a gente vê muito isso acontecendo. Imagina o que acontece quando a filha vê a mãe aguentando tudo calada. Então ela passa sofrimento, o pessoal bagunça, apurrinha a vida da mãe, sabe? Às vezes humilha, passa por agressão, e a mãe tá aguentando tudo sempre calada. Porque, olha só, tenho que ser forte. E a sua filha vendo isso, sabe o que acontece? Ela cresce e aguenta tudo calada também. Cada vez que um homem, cada vez que uma situação, uma pessoa quiser pisar, quiser humilhar, ela vai aguentar calada, porque ela, no final ela viu esse exemplo a vida toda na vida da mãe. E isso reflete na vida da filha também, tá? Nós percebemos isso quando uma família atravessa, por exemplo, uma crise, né? E nenhuma família é perfeita, longe disso, né? Mas quando uma família passa por uma crise e ninguém quer conversar a respeito daquele assunto. Mais uma vez, tem que ser forte. Então, vamos ignorar o problema. Ignorar o problema não vai resolver o problema. Então, quando uma família passa por uma situação e não conversa a respeito, ignora aquele problema, passa essa mensagem também. Olha só, se vira, engole o que está acontecendo, não fala a respeito de vamos tocar a vida. Mas tocar a vida com um problema para ser resolvido nunca trouxe solução para a vida de ninguém. E olha só, nós não somos ensinados a lidar com o nosso erro.
Quantas pessoas, quando erram, né, agem igual criança muitas vezes, né? Fazem birra, fazem pirraça ali. Então, olha só, a gente não aprende a processar frustração. Você se frustra e aquilo faz um mal terrível, muito maior para você. É normal você se sentir frustrado, né? Mas quando você não sabe lidar com o erro, você não aprende a lidar com as frustrações. Então imagina, você vai passar uma vida que você vai se frustrar às vezes. E se você não aprender a lidar com isso, como é que você vai suportar, né? A gente começa a aprender a mascarar. O resultado disso é uma geração que usa uma máscara de felicidade. Então, quando eu estou na frente das pessoas, estou sorrindo, estou belo, estou forte, estou totalmente saudável, né? Estou vencendo. Afinal de contas, eu sou um cristão. Afinal de contas, eu sou alguém que é vencedor, sou alguém forte. Eu não tenho fraqueza. E você começa a mascarar isso o tempo todo. Mas a grande realidade é que lá por trás daquela máscara existe aquela situação para ser resolvida, existe aquele problema. Você aprende até a fingir maturidade. Muitas pessoas tratam isso como sinal de maturidade. Eu só sou uma pessoa madura, então eu sei passar pelos problemas sem falar nada, eu sei passar... Cara, não confunda maturidade com o fato de você não saber lidar com os seus erros. E é isso que acontece com a gente, né? Qual é o resultado disso? Adultos que não sabem lidar com o fracasso. Esse é o resultado. Aí você cresce, não sabe lidar com o fracasso. E a grande realidade é que nós vamos fracassar às vezes. Gente, a gente vai fracassar às vezes. Vão ter situações que a gente vai fracassar. E quando a gente não se permite passar por isso, a gente se frustra legal, né? E olha só o que diz a palavra, né? Em 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera na fraqueza. E eu quero que você entenda bem o que está escrito aqui. Né? Deus fala só, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o choque que o evangelho, esse é o choque que a palavra traz pra gente. O mundo, ele diz pra você ser forte sozinho, mas Deus diz só, a minha força aparece quando você para de fingir que tá tudo bem. Então Deus não tem prazer, ele não fica feliz com a sua fraqueza, mas é no momento que você entende que você é fraco, que você é um ser humano, que você tem suas limitações, que você abre oportunidade para que Deus possa operar. Enquanto você acha que está forte, você não busca solução para o problema. O problema está lá, ele continua existindo. Então você não busca. Agora, a partir do momento que você se sente fraco, é esse o momento que você abre brecha para Deus operar. Quantas vezes você foi mais para a igreja porque estava passando um problema? Quantas vezes você foi mais para um culto de oração, não perdia nenhuma oração, orava mais, louvava mais, fazia de tudo mais porque estava passando um perrengue, passando por uma dificuldade na vida? Então é exatamente isso que Deus quer dizer aqui. Olha só, a minha força aparece quando você para de fingir que está tudo bem. Quando você entende que você tem limitações. E olha só, você tem limitações e não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Hoje, muita gente vive como se a vida fosse uma prova de resistência. E eu vou te falar, você não está numa prova de resistência. Parece que quanto mais pancada eu aguentar, mais forte eu vou ser. Quanto mais pancada eu aguentar, mais eu vou ser um modelo, eu vou ser um exemplo. A gente precisa entender que não funciona assim. E além dos acontecimentos, né, como eu acabei de te mostrar aqui, coisas do dia a dia, também a psicologia também fala sobre isso. Ela mostra pra gente como isso funciona, tá? Porque olha só, isso tem um nome, se chama supressão emocional. É você suprimir as tuas emoções, os teus sentimentos. Então é quando a pessoa sente algo, né, mas escolhe não demonstrar. Você tá sentindo, você tem algo que tá te incomodando, algo que mexeu com você, mas você prefere, suprimir. Você prefere abafar esse sentimento, né? Você prefere não processar, não verbalizar, não falar a respeito daquilo. Agora a grande questão é quanto tempo você vai aguentar viver nesse ritmo. Essa é a doença que tem vindo sobre a nossa geração, sobre a nossa vida hoje. A gente tá achando que a gente vai aguentar muito tempo e talvez hoje você não sinta. Talvez você não vá sentir daqui 2, 3, 5 anos. Mas daqui 10, 15, 20, 30 anos, como é que você vai ficar se você continuar suprimindo as suas emoções? Como é que você vai ficar? Para pensar.
A supressão, quando ela é constante, principalmente, aí que ela traz um problema mais grave pra gente aqui. Porque olha só, aumento de estresse fisiológico, você começa a sentir no corpo. O seu corpo sente dores, tem sintomas. Às vezes você vai parar no hospital e depois de fazer o exame, alguém pergunta, e aí, doutor, o que ela tinha? E o médico fala, cara, não tem nada, tá tudo extremamente normal. Eu não sei o que aconteceu. Mas o pico de estresse foi tão alto que tem sintomas ali que refletem no teu corpo. Né? Maior risco de ansiedade, maior probabilidade de sintomas depressivos e pior qualidade de relacionamento. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, porque a nossa vida toda a gente se relaciona com as pessoas, mas quando a gente começa a suprimir nossas emoções, nossos sentimentos, a gente começa a se isolar das pessoas. E é por isso que você vê tantas pessoas hoje que estão ficando assim. Foram fortes o tempo todo, suprimindo os sentimentos. E agora, o que elas preferem? Elas preferem se isolar. Preferem cortar amizades, preferem não frequentar os lugares, preferem não criar vínculos, não ter compromisso, não casar. Preferem, porque, olha só, minha qualidade de relacionamento é impossível você ter um bom relacionamento suprindo suas emoções. Seja você casado, namorando, seja uma amizade, é impossível você ter um bom relacionamento se você agir assim. E olha só que coisa doida, né? A gente tá falando aqui de suprimir emoção. Aí você suprime sua emoção para não sentir essa emoção. Aí sabe o que acontece? Essa emoção, ela não some, não adiantou de nada. Ela só se realocou. Ela mudou, ela virou uma ansiedade, virou uma depressão, né? Prejudicou sua qualidade de relacionamento. Você reprimiu para que ela não existisse, mas o fato é que ela continua existindo. Ela só mudou. E se você tivesse resolvido, aquilo teria sido tratado naquele momento. Suprimi, não resolvi. Agora eu tornei aquela emoção uma emoção negativa. Que o problema não é você sentir emoções, você ficar triste, se aborrecer com alguma coisa. Não é esse o problema. O problema é quando você não lida com isso. Aí você torna isso um problema maior na tua vida. Aí que tá o problema, né? Então, Salmos 39, 2, versículo 2 e 3 diz assim, ó: mas enquanto eu permanecia calado, eu não dizia uma palavra, meu sofrimento ele só aumentava, meu coração ardia dentro de mim, enquanto eu meditava, o fogo queimava, até que comecei a falar. Então aqui está falando do salmista Davi, que ele está falando como ele se sentia. Aqui Davi está se expressando, né? Ele tá falando só, enquanto eu tava calado, eu não estava aguentando mais. Sinceramente, para mim não tinha condição, não dava mais para mim. E ele falou, enquanto eu fazia isso, eu só piorava. Quando é que começou a melhorar? Quando ele começou a falar. Cara, não guarda pra você. Você tem alguma coisa para resolver, alguma coisa te chateou, alguma coisa tá mal resolvida para você, você precisa falar sobre isso. Não adianta você ignorar um problema. Você pode achar que você tá melhorando, né? Que isso é um sinal de maturidade, mas ignorar o problema que você tem para resolver só vai piorar a forma com que você vive. Só vai piorar. Então aqui Davi ele fala, ó, enquanto eu estava calado, eu estava sofrendo, aquilo me agoniava, eu não estava aguentando mais, mas a partir do momento que eu falei, aí sim as coisas começaram a melhorar. Então você não deve se entregar, né? Lógico, não tô falando aqui que você deva se entregar às tuas emoções, mas é natural que às vezes você se sinta cansado e você se sinta fraco. É normal. A gente tá se fazendo tão de forte que a gente começa a esquecer que nós somos pessoas também, né? E olha só o que diz a palavra em Isaías 40, versículo 29 e 31. Fala assim, ó: ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Olha só, Deus, ele dá força ao cansado. Ele não vira as costas para você que tá cansado. Ah, mas sou fraco demais, cara. Sinceramente, Deus deve se envergonhar de mim. Ele compreende, ele entende a sua natureza, ele sabe que você passaria por momentos como esse, mas ele fala, ó, eu dou força para você que tá cansado.
Ele fala, até os jovens perdem suas forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Que coisa maravilhosa, né, cara? Então, assim, que isso possa trazer tranquilidade para a tua vida hoje, porque Deus não chama de fraco quem se cansa. Ele diz, olha só, até o jovem, ele vai cair de tão exausto. Isso acontece, isso é normal acontecer. O problema não está em se cansar. O problema é tentar viver uma vida sem renovação. Não foi isso que a gente acabou de falar agora? Ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então o problema é quando você deixa de buscar essa renovação. E o mito da mente forte, ele mata a honestidade e mantém a pessoa presa dentro de um teatro, fingindo que está tudo bem o tempo todo. Então, olha só, você observa que nas primeiras palavras que nós trouxemos aqui, no capítulo 1, no capítulo 2 dessa série, né, que nós assistimos, inclusive se você não assistiu, recomendo, volta lá e assista aqui no canal para você entender, para que tudo que a gente está falando constrói uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Então, nas primeiras palavras, nós mostramos o quê? Sobrecarga, mundo doente, olha só, acelerado o tempo todo, tem que fazer tudo o tempo todo. Aí, Jesus mostra o caminho para a tua vida. Jesus fala que, só, descanso não é luxo, é convite. E Deus está te fazendo um convite hoje. Vamos ver qual é esse convite para que você entenda junto comigo qual é esse convite. Mateus 11, 28 diz, ó, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o convite do Senhor da tua vida. Ele fala assim, ó, venham a mim. Tá cansado? Cara, vem para mim. Não é falta de fé reconhecer o teu cansaço. Falta de fé é você achar que aguenta sem Deus. Não dá para você aguentar, não dá para você resistir sem Deus. Muita gente está confundindo hoje ser forte com não sentir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A força bíblica não é te fazer virar um homem de aço, um homem de ferro. A força bíblica é fazer você entender que continuar de pé é estar com o coração guardado, não com o coração trancado. Não é que você tem que trancar suas emoções, mas você precisa proteger do teu coração. Teu coração precisa estar protegido. Que olha só o que diz a palavra em Provérbios 4:23. Ela fala assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração. Guardar o coração aqui, entenda bem, não é ignorar suas emoções, não é isso. É filtrar aquilo que entra. Organizar por dentro é não deixar o mundo mandar na sua mente. Que olha só como é que funciona. Quando Deus fala assim, guarda o teu coração. Coração magoado, um coração ferido, um coração que não foi transformado, que não foi renovado, que está doente, ele impacta na forma com que você toma suas decisões. É impossível alguém que está emocionalmente fragilizado tomar decisões inteligentes. Entenda bem que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, mas o funcionamento, a ativação da mente de Cristo é prejudicado no momento em que o seu coração se encontra doente. E essa é a estratégia do diabo na tua vida. Ele quer te deixar emocionalmente sobrecarregado, achando que você precisa ser forte o tempo inteiro, que você precisa estar ocupado o tempo inteiro, que você precisa se adaptar a toda essa correria, né? Ele quer que você pense isso porque deixou o teu coração doente, você fica incapaz de ativar a mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, você é incapaz de tomar decisões inteligentes e o resultado são decisões erradas atrás de decisões erradas. Por isso que você vê muitas pessoas que não conseguem tomar uma decisão certa. Como é que pode a pessoa tomar a decisão errada? Tá fragilizado, tá com o coração machucado. Então Deus fala assim, ó, filtra aquilo que tá entrando dentro do teu coração. A gente está expondo demais o nosso coração, deixando muita coisa entrar dentro dele e com o coração ferido, você acaba se quebrando o tempo todo, tá? Vamos ler Efésios 4, 26 e 27. Fala assim, ó, e não pequem ao deixar que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo.
Mais uma vez aqui, ó, a Bíblia não tá dizendo que não é para você não sentir nada. Ela diz, ó, não deixa isso te controlar, não deixa a ira, não deixa esse sentimento, não deixa essa mágoa, não deixa essa tristeza te controlar. Vai lá e resolve. Mente forte não é a que engole tudo, é aquela que trata aquilo que precisa ser tratado. E mais uma vez eu vou te falar, não adianta você ignorar um problema, porque ele não vai estribuchar e morrer, né? A gente brinca aqui com a minha esposa, a gente fala, vou ignorar o problema até que ele estribuche e morra. A realidade é que isso não acontece na prática, né? A gente ignora e o problema ele continua lá para ser resolvido. Não adianta você ficar dizendo que tá tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. A mente forte não é essa que engole tudo, não é que ignora, é aquela que trata aquilo que precisa ser tratado. Você tá tratando aquilo que precisa ser tratado? Ou você sente hoje, cara, Fernando, realmente, depois de você ter falado, tem muita coisa que eu não tratei, não tá resolvido, e eu preciso resolver porque isso está me fazendo muito mal. Você é a pessoa mais prejudicada com isso, né? E olha só o que diz 1 Pedro 5,7, fala assim, ó, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Cara, mais uma palavra para tranquilizar o teu coração. A mente forte de verdade é aquela que sabe entregar o peso nas mãos certas. Olha só, entreguem todas as suas preocupações a Deus, cara. É Ele quem cuida. O problema é que você fica tentando guardar essas preocupações e resolver no teu braço, na tua própria força, achando que você é capaz de dar conta. Cara, pela tua própria força, você não chegaria até aqui. Graças a Deus que depende da força de Deus. Só entrego minhas preocupações a Deus. Deus, não consigo resolver. Sou limitado. Consegui fazer até aqui, mas daqui para frente eu não consigo. Toma aqui. Lança sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então só Deus está falando assim, lança sobre mim. Deus está te fazendo mais um convite hoje. Lança sobre Ele todas as tuas preocupações. Então ser forte, a mente forte é isso. Não é querer aguentar todo o peso. É entender nas mãos de quem ela deve lançar teu desafio, a dificuldade que você está passando. Então no Brasil hoje, só para você ter ideia, centenas de milhares de pessoas se afastam de atividades normais do dia, de convívio com os familiares, de sair com as pessoas, do trabalho, por conta de transtornos emocionais, Então, boa parte desses afastamentos é por conta de ansiedade, tem episódios depressivos. Isso mostra o quê? Um desgaste emocional na prática. Lembra que eu te falei? Agora talvez você não esteja sentindo. Talvez agora você ache, cara, tô dando conta, sou novo ainda, não, eu sou forte, eu sou mais forte do que as pessoas, sou mais velho talvez, mas eu sou mais forte do que as outras pessoas. Isso é mito. Você tá achando que você tá mais forte, que você é mais forte, mas não. Você apenas está suprimindo as suas emoções. Então aqui a gente tá falando de estresse crônico, com exaustão, distanciamento mental, e você cai na qualidade de tudo que você faz. Você não consegue mais ser um bom amigo, você não consegue ser um bom cristão, não consegue ser um bom marido, você não consegue ser um bom profissional, você começa a cair da qualidade de tudo aquilo que você faz. Aí sabe o que acontece? A cultura do aguenta, cara, você tem que aguentar, se vira, aguenta isso daí. Isso é fato, né? Virou uma cultura, né? O corpo, ele fala pra você assim, ó, não dá. Vai chegar um momento que você vai dar piripaque do Chaves, cara. Vai chegar algum momento que você não vai aguentar. Então, o que é que eu faço? Deixo o meu corpo chegar nesse ponto de exaustão? Ou eu busco resolver antes para que ele não chegue a dar esse pico de estresse crônico? Qual a decisão que você vai tomar? Tá, não, eu não posso fazer isso por você. Deus não vai fazer isso por você. Você tem que decidir. Você vai esperar, vai sugar ao máximo do teu corpo até que você não aguente mais, ou você vai resolver. Seu corpo e a tua mente, eles são importantes para Deus. Se você não está fazendo por você, faça pela importância daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para poder cuidar. Não dá para você usar a sua fé como desculpa para negligenciar os teus limites, né? E olha só o que diz a palavra, né? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois Deus os comprou por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Então, olha só, você está deixando de cuidar e não só você está fazendo mal para você, como você está sendo relaxado
não está cuidando do maior presente que Deus deu para você, que é a vida. Ele deu um corpo. Esse corpo que você tem, você pode não ser satisfeito com ele, você gostaria de ser mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais magrinho, você pode não ser satisfeito, mas esse corpo foi o corpo que Deus te deu. E você está levando ele ao limite máximo, até que vai chegar uma hora em que ele vai parar. Deus não quer isso para você. Então vamos lá, vamos entender como é que a gente sai desse mito sem viver culpado, porque a estratégia do diabo é fazer a gente pensar, se eu for assumir que eu não sou forte o tempo todo, eu começo a me sentir culpado, né? Porque eu deveria ser, eu fui ensinado que eu deveria ser. Então como é que eu saio disso sem me sentir culpado? O mito da mente forte, ele diz, aguenta tudo sozinho. O evangelho fala, confia, entrega e aprende um ritmo novo, porque é isso que Deus tem para você, um novo ritmo de vida. Olha só em Provérbios 3, 5-6, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em fazer tudo que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. Olha só, confia no Senhor, não dependa da tua força, e ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. É o novo ritmo que Deus quer pra tua vida. É esse novo ritmo que ele quer pra tua vida. Você só precisa fazer o quê? Confia no Senhor. Mano, como é que eu faço pra resolver isso? Confia no Senhor. Cara, confia nele de verdade. Não confia nele tentando carregar parte dessa carga que você não tem condição de carregar. Não é isso. Faça a sua parte. Isso não tô querendo dizer aqui que você não deva fazer a sua parte, você continua fazendo a sua parte, mas a partir do momento que você sabe que o teu corpo, sua mente não aguenta mais, não tem nenhum problema em você falar assim, olha só, me mostra qual a direção, me mostra qual é o caminho, porque sinceramente eu não sei mais o que fazer. Tem gente que não sabe mais o que fazer. Filipenses 4, 6 e 7 fala assim, ó, não se preocupem com coisa alguma, em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus suas necessidades e não se esqueçam de agradecer pelo que ele já fez. Cara, para essa preocupação toda que você está tendo por algo que você não é capaz de resolver, não vai te levar a lugar nenhum. Isso não é força. Entenda que isso não é força. Se é um mito dessa mente forte que te fez pensar dessa forma. Conta para Deus o que você está precisando. Você tem contado para Deus? Você tem falado, Deus, tô precisando, não tô aguentando mais. Sinceramente, pra mim já deu. Minhas forças me levaram até aqui, mas eu não consigo passar daqui de jeito nenhum. Você já entregou pra Deus? Então isso aqui é prática espiritual pra mente cansada. Você tem que orar, entregar, agradecer e receber guardado no teu coração, guarda no teu coração e na tua mente. Você tem recebido isso? Você pode repetir comigo onde quer que você esteja agora, né? Eu vou orar mais ao Senhor. Eu vou entregar os meus problemas para Deus. Repita isso com vontade. Eu vou agradecer todos os dias a Deus por tudo que Ele me fez. E eu vou receber a guarda no meu coração e na minha mente. Eu declaro sobre a tua vida hoje, Deus protegendo o teu coração e tua mente, mas você precisa dar espaço para que Deus guarde o teu coração e tua mente. Lembra quando Deus falou só, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza? Meu poder se aperfeiçoa quando você entende que você sozinho, você não dá conta de tudo, aí sim ele guarda o teu coração e tua mente. Enquanto você achar que dá, você vai continuar dessa forma. E você não vai mudar a tua vida. Não é isso que Deus quer pra você, tá? Então você achou que precisava ficar mais forte. Durante muitos anos a gente ouviu isso, ó, você tem que ser forte. Tá carregando mais peso, tá ficando mais pesado, você tem que ficar mais forte pra aguentar mais peso. E você acaba virando um burro de carga. Você não é um burro de carga, cara. Deus não te chamou pra ficar carregando peso. Não é pra isso que Deus te chamou, tá? Então, durante muito tempo, você achou que precisava ser mais forte. Mas a verdade é que muita coisa que te adoece não está dentro de você. Não está dentro de você. Talvez o que esteja fazendo você falhar hoje não é porque você é fraco. Talvez você esteja sendo moldado por um ambiente que te pressiona o tempo todo. A gente vai falar sobre isso na próxima mensagem. A gente vai falar sobre o poder do ambiente, como que você remodela o ambiente que você frequenta, as pessoas que você anda. Você vai entender que muita coisa é lá de fora. Se você filtrasse, você não precisaria ficar mais forte para aguentar mais pancada. Você poderia inibir ali, ó. Botar um filtro para que aquilo não entre no teu coração. Não, mas só, protege o teu coração, guarda o teu coração, protege. Se você fizesse isso,
você não precisaria criar na tua cabeça esse mito de que você precisa ficar forte para aguentar mais peso. Então, é sobre ajustar o que está te cercando. E é isso que a gente vai falar na próxima semana, né? Hoje, Deus está te chamando não para aguentar mais, não é isso. Deus não te chamou para isso. Deus está te chamando para parar de carregar tudo isso sozinho. E se você está cansado por dentro, se você está cansado, você que está ouvindo essa palavra hoje, você está cansado por dentro, isso não é uma sentença na tua vida. Não é porque hoje você está assim que isso está decretado e você vai ser assim para sempre. Não é. Isso é apenas um sinal, um alerta e é um convite também para a tua vida hoje. E esse convite está lá em 2 Coríntios 12, 9. Nós lemos aqui, mas só para você lembrar, fala assim, ó, minha graça é tudo que você precisa e o meu poder, ele opera na fraqueza. Mais uma vez, Deus te faz um convite. A graça dele quer trabalhar na tua vida, mas a partir do momento que você entender que não é pela tua força, quando você entende que você é fraco, que você é limitado e lança nas mãos de quem tem que lançar, aí sim, Deus tem a oportunidade de trabalhar e mudar a tua vida. Que essa palavra abençoe a tua vida e o teu coração. E neste momento, eu quero que você feche os teus olhos de onde quer que você esteja e você faça uma oração junto comigo. Não receba só a minha oração. Abra a tua boca e ore pela tua vida também. Senhor, nesse momento eu quero agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui presente. Chegamos à terceira mensagem dessa série de mensagens, O Mundo Nos Adoeceu. E hoje nós quebramos essa maldição, quebramos essa corrente que nos fez acreditar que nós precisávamos, Pai, ser fortes o tempo todo. Nós somos fortes sim, Pai, mas nós entendemos hoje que ser forte também é entender quando chegou o nosso limite. Até onde vai a nossa limitação. Ser forte, nós entendemos hoje, Pai, que é lançar as nossas limitações nas mãos daquele que é capaz de resolver. É, Senhor, abrir mão de muitas vezes tentar resolver tudo sozinho e dar espaço para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Senhor, nós somos fracos. Por mais que a gente tente, se esforce, nossa força humana vai levar a gente até um determinado ponto. Mas a gente é totalmente dependente do Senhor. Pai, receba nosso pedido de socorro nesse momento. Eu não sei quantas pessoas que passaram anos de sua vida se sobrecarregando, aguentando calado, não chorando, guardando para si, suprimindo essas emoções e esses sentimentos esse tempo todo, Pai. E hoje estão depressivos, estão com ansiedades, estão, Pai, fazendo acompanhamento com psicólogo, com psicanalista, estão à base de remédio, estão sentindo dores, Pai, no seu corpo, tiveram seus relacionamentos prejudicados e até hoje eles não conseguiam descobrir o porquê. Muito obrigado porque a sua palavra foi revelada para nossas vidas hoje. E hoje nós entendemos que o mundo está na correria, o mundo quer nos manter ocupados, o mundo quer nos manter distraídos. O mundo quer, Senhor, fazer com que a gente se orgulhe disso ainda e que a gente se engane, achando que a gente precisa ser forte o tempo todo. Porque quando o diabo consegue fazer isso, ele consegue, Senhor, efetuar a estratégia dele na nossa vida. Mas nós aniquilamos isso hoje e declaramos que isso não irá acontecer mais na nossa vida. Nós começamos um novo ciclo hoje e esse ciclo é um ciclo que é mais dependente do Senhor. Senhor, venha cuidar de cada pessoa que está recebendo essa palavra hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra abençoe a tua vida. Torço muito para que isso traga alívio para você. Cada vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso aqui, eu sinto que a gente está ficando mais forte, a gente está ficando mais esperto, e a gente vai viver a nossa vida melhor. A tua vida é maravilhosa. Essa vida é uma dádiva dada por Deus. Deus te deu o dom da vida. Aproveite ela ao máximo possível, porque a vida é curta, ela é breve. E hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não estamos mais, podemos não estar mais. E eu não quero que você construa uma vida de arrependimentos. E Deus também não quer isso para a tua vida. Viva a vida com pausa, com ritmo, com presença. Saiba os momentos que você tem que parar, respirar, aproveitar, viver cada momento sem se sentir culpado por isso. E se sinta aliviado hoje, porque você não precisa ser forte o tempo todo. Amém?
Que Deus possa continuar te abençoando. Se você gostou dessa palavra, por favor, se inscreva aqui no canal, tá? Tem um botãozinho, se tiver vermelho ali, provavelmente você não tá inscrito. O YouTube pode ter tirado sua inscrição, ou você ainda não se inscreveu ainda. Toque nesse botão para se inscrever. Ativa as notificações ao lado, tem um sininho que se você apertar, você vai receber um aviso toda vez que eu publicar algum vídeo novo e não vai perder nada que a gente publicar aqui, tá? Eu estou montando uma playlist com essas mensagens tudo em sequência. Essa aqui é a terceira mensagem, tá? Aqui abaixo também eu vou deixar o link da playlist. Quando você toca, ela vai abrir as 3 mensagens na sequência. E assim você pode assistir todas elas, tá? Quero te pedir que você compartilhe essa palavra com as pessoas também, porque como eu sempre falo, bênção boa é bênção compartilhada. Não guarda pra você, tá? E você que quer andar um pouco mais próximo a mim, quer receber uma palavra, quer estar recebendo a motivação que você precisa através da palavra de Deus, nós temos um grupo de devocional também lá no WhatsApp, onde diariamente, né, eu publico palavras para poder abençoar a tua vida, para te ajudar de alguma forma. Coisas que Deus fala comigo, eu compartilho com você. Tá? Então, se você quiser participar, o link está aqui na descrição também do grupo. É só você tocar, você vai direto para esse grupo, tá? Esse grupo ele é trancado, então não tem mensagens o tempo todo. Só vai chegar mensagens minhas, realmente, uma vez por dia, no máximo 2 ali, quando isso acontece, né, para não incomodar, mas é para que quando você entrar ali, você receba realmente uma palavra que pode mudar a tua vida, tá bom? E se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, procura Onando o Silva. Onando o Silva vai aparecer aqui na tela para você, procura lá. Porque lá eu estou presente quase que diariamente, né? E de repente a gente vai conseguir manter um contato ainda maior e vai ser um prazer receber você lá também. Beleza, gente? Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo conteúdo, tá bom? E se essa palavra falou com você de alguma forma, por favor, comenta aqui. Deixa o teu comentário, né? Como que tá sendo pra você, como é que tá sendo essa experiência? Você tá sentindo sua vida sendo transformada? Espero que sim. Grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tamo junto.